Boa noite, estamos aqui com o nosso convidado mais do que especial, professor, arquiteto e urbanista, Norimar Ferraro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra, e já agradeço antecipadamente a oportunidade que vocês estão me proporcionando. Então, professor Norimar Ferraro, arquiteto, mestre pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem o curso em BIM pelo Instituto Espanhol Zigurate, professor de graduação, especialização em várias instituições, inclusive aqui, professor do nosso curso de especialização em BIM. Os alunos que estão aí nos nossos cursos, tem a disciplina aí do professor, o curso que vai começar a especialização em BIM agora, dia 30 de setembro. Aulas à distância, que é um grande desafio, né, que a gente tem como professor, de fazer uma aula em que você não tem os alunos dentro da sala de aula. Mas temos aqui, né, professor? Atrás da câmera, que a gente não está vendo, mas que a gente tem a mesma interação assim, emocional com os alunos. É verdade. O professor já atua há 24 anos, né, professor? Isso desde que eu montei minha empresa aqui no Brasil. Eu já trabalhava antes. Já trabalhava, tem experiência na Alemanha, com experiência aí, né, na área, inclusive. Sim, trabalhei no escritório de arquitetura durante quase 5 anos, fazendo projetos e desenvolvendo projetos na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. E tem alguns títulos, né, professor? Tem título de... títulos. Título de a gente não bicho. Fala, né? Eu estou falando por causa do ano, né? Porque nós temos aqui vários alunos jovens que nem tinham nascido ainda, né? Então, título de bicho do Paraná, que é um título importantíssimo. Eu lembro desse título, né? Poucos têm esse título, né? Um título importantíssimo, né? Significava que a gente representava fora do país pessoas que tinham uma qualificação e que conseguiram algum resultado, né, aqui do Paraná. Também tem o título aí de cidadão honorário de 2 cidades americanas, que também é para poucos, né? Não é para... Sim, isso foi uma oportunidade através do intercâmbio e através como nós levamos a mensagem do Paraná para essas cidades, eles nos concederam essa titulação. Muito bacana. E aí, professor, chamam de professor, né? Porque é nosso professor aqui da casa. Certo. Foi responsável pela primeira maquete eletrônica de Curitiba. Que ano que foi isso? Foi em 95. Foi uma época em que eu tinha retornado da Alemanha de viagem, estava iniciando a minha empresa aqui. E na época um construtor, né, o José Carlos, que hoje ele é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, lá em Brasília, ele estava fazendo um prédio, precisava divulgar, fazer marketing. E ele me pediu para fazer uma perspectiva do prédio. E como eu tinha trazido o equipamento, eu propus para ele que se eu podia fazer aquilo no computador. Ele nem conhecia, né? Porque na época utilizava-se aerógrafo, eram desenhos à mão, né, que eram feitos. Hoje já é uma tarefa, a maquete eletrônica é difundida, mas naquela época não tínhamos. E aí eu fiz a primeira maquete eletrônica para um folder, né, que foi vendido, né, foi muito bacana. Você vê que na época, né, coincidentemente, né, nós nos encontramos, né, demos aula juntos também, né, na universidade, já também, acho que faz uns 15 anos, né? Isso. Um tempinho aí atrás, tempo, né? Mas também profissionalmente nós trabalhamos, né, enquanto eu trabalhava no escritório de arquitetura e você trabalhava com renderização. Exatamente, eu montei uma empresa através daquela tecnologia, porque ninguém fazia, então eu achei... Então, desde aquela época também, daquela época como se fosse tanto tempo, né? Então, vejam, 10 anos, 10 anos, 15 anos, o quanto essa tecnologia avançou e avança, né? Então, o nosso tema de hoje, né, o que a gente buscou trazer, né? Justamente essa questão, quanto que essa tecnologia, e aí o BIM, cada vez mais a gente vê que avança nos projetos, e é um caminho sem volta, né? E aí entra a questão da realidade virtual, da inteligência artificial, como que esses últimos 10 anos, e principalmente esses 5 últimos anos, eles estão sendo encaminhados ou imbuídos aí nos projetos de arquitetura. Como que você está enxergando isso hoje, nessa realidade? Isso. A gente tem que perceber que
5 anos, em termos de tecnologia, é muito tempo. A gente nem lembra do celular que você tinha, por exemplo, há 5 anos atrás, o que já mudou em termos de uma tecnologia de um smartphone, por exemplo. Então, você pode pensar, por exemplo, um aluno que entra na faculdade hoje, quando ele vai sair dali a 5 anos, toda a tecnologia que ele está aprendendo no primeiro ano, ela já se altera tanto que dali a 5 anos você tem outros softwares para aprender, outras máquinas e outras tecnologias para serem utilizadas. Então, eu vejo assim como um processo que você tem que estar constantemente ligado a essas tecnologias para que você entenda o que está acontecendo. E essa é a maior dificuldade de você entender quais são essas mudanças possíveis que estão ocorrendo. Então, por isso, uma conversa hoje que nós temos sobre isso vai poder dar uma luz, assim, ou pelo menos alertar os profissionais, os alunos, que você tem que estar ligado a esses assuntos, esses temas, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que entrar na corrida, senão você fica para trás. E dentro dessas mudanças, dessa metodologia, como que fica a questão CAD-BIM? Exatamente. Então, algo que as pessoas não compreendem com muita propriedade é que o BIM ele não é um substituto do CAD. Ele é uma outra tecnologia que envolve toda a vida útil da edificação. Então, você tem desde a parte de projeto, da construção e o gerenciamento da obra. E a mudança profunda é uma mudança metodológica de como se projetar e como se construir. Porque no CAD você tinha simplesmente um processo de representação gráfica da edificação, o que acontecia no desenho à mão. Então, nós tínhamos um modelo na cabeça das pessoas, dos profissionais, e que ele era representado através de vistas, através de plantas, num papel, ou numa mídia, no computador, né, na tela do computador. Mas isso eram seções, eram vistas, projeções. O modelo em si ele não existia. Você pode até fazer uma modelagem posterior, mas, basicamente, você inicia o processo de projeto fazendo essa representação gráfica. Já o BIM, ele é um outro processo. Ele é um processo de você construir um protótipo da edificação dentro do computador. Ou seja, quando você está representando, você está desenhando dentro do computador, você está construindo elementos, simulando elementos construtivos, que têm propriedades, que têm informações. E essas informações, elas são simulações da realidade, por exemplo, como os materiais, as propriedades físico-mecânicas desses materiais e custos e qualquer outra informação. Então, assim, o que você quer dizer com construir o protótipo dentro do computador significa construir como se fosse uma maquete dentro do computador, é isso? Exatamente. Não só uma maquete que você não tenha, uma maquete que você não tenha a possibilidade de trabalhar com as informações dela, mas sim uma simulação da própria edificação dentro do computador, como se ele estivesse já inserido no ambiente urbano, com insolação, com as paredes já tendo as propriedades de transmissão, de calor, de resistência dos materiais. Então, ele é um modelo muito sofisticado, que você pode extrair qualquer informação. Obviamente, você não necessita iniciar o processo já com todas essas informações, mas você pode, na verdade, o trabalho colaborativo que você faz no BIM é de você ir alimentando esse modelo até que ele se torne um modelo muito parecido com o que você tem numa obra, por exemplo. E eu já posso começar nesse processo criativo, inclusive dentro do BIM. Exatamente. Inclusive, ele facilita as fases iniciais do projeto, porque nas primeiras fases você está interessado na viabilidade da construção. De custos, né, de legislação. Então, você consegue fazer elementos volumétricos muito simplificados, mas que você já consegue retirar desse volume informações como áreas, como custos, muito mais rapidamente que você teria com o processo CAD, por exemplo, né? Que você teria que calcular manualmente áreas. Não. Então, isso facilita muito esse processo de concepção, porque, além disso, não é só o profissional arquiteto que pode participar do processo. Através de software, você tem um trabalho colaborativo e a visualização. Então, você tem, por exemplo, os investidores podendo acessar esse modelo virtual BIM, no mesmo tempo em que você está trabalhando nele, e já ter uma interação de perguntas e respostas. O próprio construtor já entra na fase inicial, então outros profissionais eles já enxergam esse modelo, que ele é compartilhado através da internet, para vários profissionais. Então você não precisa necessariamente ter uma reunião para apresentar um modelo para as pessoas, para os profissionais. Você já tem esse modelo disponível
certo? Então, aquilo torna o trabalho muito mais produtivo. E aí entra um pouco da inteligência artificial, então, nisso? A inteligência artificial, na verdade, ele já existe isso como dentro desses softwares BIM, né? Porque ele já tem... O que é a inteligência artificial? Na verdade, a gente imagina assim, como se fosse um cérebro lá. Na verdade, o processador, né? Ele já é o cérebro que ele está te ajudando a realizar tarefas que, às vezes, para o ser humano seriam muito mais complicadas, né? Tarefas que você exige uma série de cálculos. Então, a inteligência artificial, ela vem para auxiliar nessas tarefas, o profissional, naquilo em que você vai gastar muito tempo para realizar. Né? Eu vou ter que fazer muitos cálculos, muitos modelos, muita construção de modelos. Então, a inteligência artificial, você utiliza do processamento e de rotinas de computador para que ele gere soluções para que você decida, então, em cima dessas múltiplas alternativas, por exemplo. Né? Então, é isso que seria a ideia da inteligência artificial, ajudando o profissional naquelas tarefas em que você tenha dificuldade ou vai tomar muito tempo de trabalho. Né? Então... E com relação ao empreendedor, com relação às decisões de projeto, como que a inteligência artificial pode ajudar? Por exemplo, um exemplo seria a simulação da forma de um edifício num determinado lote. Então, você pode colocar regras para o computador, né, dentro de um programa BIM, em que ele vai ter parâmetros construtivos, legislação, afastamentos de outras edificações, e o próprio computador, ele vai, através de alguns parâmetros que você diga a ele vai gerar múltiplas formas, por exemplo, 15 alternativas da forma de um edifício. E ele vai te apresentar essas 15 formas. Então, não significa que ele vai estar decidindo por você. Entende? Você tem aí um leque, como se tivesse um trabalhador que tivesse feito essas 15 maquetes para você, e você vai, então, com o seu julgamento de profissional, você vai julgar, não, olha, veja, essa é a mais interessante, essa é a mais esteticamente agradável, porque o computador não, pelo menos até nesse momento, ele ainda não tem esse senso estético de um profissional. Então, você que vai decidir naquele momento. Mas você economizou todo o tempo de trabalho, de modelagem para a produção dessas 15 maquetes. Às vezes, em questão de minutos, ele já gera isso. Né? Porque às vezes, né, as pessoas podem se questionar assim, será que com a inteligência artificial vai reduzir o trabalho do arquiteto? Não, ele não vai reduzir o trabalho. Na verdade, eu lembro quando foi o CAD foi lançado, a gente imaginava que a gente ia trabalhar muito menos, né? Assim, que quando a gente desenhava à mão, a gente levava um tempão para desenhar uma prancha, uma semana, e a gente imaginou que o CAD, então, iria facilitar. E, na verdade, não é isso. A gente só transfere o nosso trabalho para outras atividades que não são mecânicas. Ou seja, então a gente vai transferir o trabalho mecânico de produção para, por exemplo, o processo de decisão, de pesquisa, ou de criação, né? Que seriam mais importantes dentro da equipe de trabalho. Então, você vai tirar pessoas da tua equipe que iriam realizar tarefas mecânicas de desenho simplesmente e colocar elas também na parte de criação. Ou seja, não é para ter medo do BIM. Não é para ter medo. Né? Pelo contrário, pela minha experiência do escritório, eu vejo que eu consigo fazer muito mais coisas, muito mais rapidamente, dando uma resposta para o cliente rápida, que ele aprecia muito, isso é importante, né? Você ter esse processo de resposta, né? Para você ter uma ideia, como exemplo, se eu posso citar aqui, eu fiz uma casa utilizando o software BIM, e eu já tinha detalhado toda a casa, inclusive com um detalhamento de escada, com os pavimentos, uma escala maior, ampliada, 1:20, já tinha entregue todo o projeto. E teve uma reunião durante a obra em que tinha uma viga que não deveria aparecer no projeto estrutural, e o proprietário falou, não, eu não quero essa viga. E para você resolver isso, a única maneira de se resolver era que a gente abaixasse o pé direito de 3,30 do térreo para 3 metros. Ou seja, quando eu fizesse essa alteração, e eu sabia no momento da reunião que isso daria muito trabalho, eu teria que alterar praticamente todo o projeto já entregue, isso seria semanas de trabalho num CAD, e eu decidi, não, vamos fazer. E eu cheguei no escritório e eu alterei simplesmente uma cota de um nível lá no programa BIM. Para quem conhece o programa BIM, você só altera uma cota, ele altera todo o modelo, porque ele é parametrizado, ele é anexado, indexado.
E o próprio software alterou todas as pranchas para mim em questão de minutos. Eu mandei para o cliente o projeto redesenhado em PDF, em 15 minutos eu mandei para ele. Então, isso é uma grande vantagem, foi uma grande vantagem financeira para mim, senão eu teria que despender muitas horas de trabalho para consertar aqui. Então, essa é uma vantagem. Temos uma pergunta da Rose, só Sim. vamos voltar um pouquinho. A Rose está perguntando o que é BIM. O que é BIM? BIM é um termo que ele é muito difícil de você explicar através dos conceitos das frases. Ele é um termo em inglês que significa Building Information Modeling. Traduzindo as palavras, seria a modelagem da informação na construção. Na verdade, ele se refere a um processo de trabalho. Ele não é um software, ele é um processo. Como eu falei, ele envolve a parte de projeto, ele envolve a parte da construção, e envolve também o pós-obra, ou seja, a obra já edificada, que é o gerenciamento da obra. Então, esse termo, ele designa todo esse processo através de ferramentas BIM que podem auxiliar nessas diversas partes, né, etapas da obra. Ele não é um software específico, então ele designa todo esse processo. Ou seja, quando você coloca nesse protótipo que eu falei, a informação, algum parâmetro dentro da simulação dos elementos construtivos, ou seja, tanto na parte de projeto, por exemplo, na parte da construção, você pode planejar, por exemplo, as etapas da obra, os custos, os cronogramas. No gerenciamento da obra já construída, você pode ter um controle sobre todos os elementos já construídos, o que a gente chama de as-built, ou seja, como construído. Você já cria um modelo BIM, ou seja, um modelo que já foi feito, para que você possa, por exemplo, se um elemento, uma luminária dá um defeito, você vai no elemento BIM, clica naquela luminária que deu defeito no modelo virtual, e ele vai fornecer as informações do fabricante, da garantia, por exemplo, se isso estiver nesse modelo. Então, ele é um termo genérico assim, para esse processo. É como se eu etiquetasse, né, aquela luminária. Inclusive, eu posso colocar outras informações, né, outros parâmetros de manutenção daquela lâmpada, claro. De emissão de CO2, quando foi comprada, enfim, eu posso colocar... O telefone do fabricante, o site do fabricante, são as informações. Então, essa informação é a modelagem da informação na construção, ou seja, esse protótipo com todas essas informações em todas as etapas da edificação. Não sei se foi claro. Aí tem uma pergunta já falando em parametrização, em inteligência artificial, tem uma pergunta do Gleuberto. Ele pergunta assim, ó, a parametrização tem relação com a inteligência artificial? Na verdade, a parametrização, esses parâmetros, eles são informações que você coloca no modelo BIM, por exemplo, uma regra, né? Por exemplo, a largura e a altura de uma janela. Isso são parâmetros, ou seja, são informações numéricas que você pode manipular depois. Então, eu posso ter a área da janela multiplicando a altura pela largura, por exemplo. Então, isso criam essas regras. A inteligência artificial, na verdade, como da conversa de hoje que a gente está fazendo, ela se refere a tecnologias que venham a criar rotinas de computador, assim, coisas um pouco mais sofisticadas, que até já existem, por exemplo, no programa Revit da Autodesk, ele tem o Dynamo, né? Dynamo, não sei como é que se pronuncia em inglês, mas é uma rotina em que você tem esses parâmetros, que você pode utilizar nessas rotinas de computadores, pequenas, você pode utilizar esses parâmetros para serem modificados através de programação. Então, ele tem, sim, a relação nesse sentido, né, que a inteligência artificial vai utilizar os parâmetros do BIM para fazer esses modelos, ou gerar novos modelos. E a questão da realidade virtual aí? Como é que entra na questão do BIM, inteligência artificial e realidade virtual? Isso. Na verdade, existem alguns conceitos que a gente tem que conversar. Por exemplo, o que é a realidade virtual? A realidade virtual seria um modelo, né, dentro do computador da edificação, em que ele é construído, né, por exemplo, esse modelo BIM é uma réplica de uma edificação dentro do computador. E eu posso interagir através de determinados equipamentos, como um óculos, né, de realidade virtual, eu posso imergir dentro desse modelo, como se eu estivesse dentro desse modelo. Então, isso seria a realidade virtual, onde eu caminho com meus olhos dentro de um modelo virtual. Mas existem outros conceitos também. A realidade é aumentada, que hoje já é comentada e ela já foi feita, por exemplo, em alguns jogos de computador, como aquele do
Pokémon, por exemplo, em que você sobrepõe, daí é diferente, você sobrepõe elementos virtuais numa realidade, através da lente de uma câmera, como se você estivesse nos vendo aqui e tivesse um elemento girando aqui que ele não estaria presente na nossa realidade, mas você poderia ver através da câmera esse elemento virtual, aqui uma forma qualquer, o Pokémon aqui na frente. Então seria a realidade aumentada. E hoje existe já a realidade mista, ou seja, ele vai muito mais além da aumentada, porque a aumentada você sempre vai ver o elemento através da câmera de frente. A realidade mista, se você andasse olhando no óculos, você daria a volta em torno desse Pokémon e ele estaria como se estivesse nesse ambiente aqui, mas tridimensionalmente. Então é a realidade mista. Então, tem alguma coisa a ver com o holográfico? Não tem é nada como a ver. se fosse uma projeção holográfica de algo dentro, mas você vê através da câmera, como se você estivesse filmando, ou através da lente do celular, você estivesse vendo esse elemento e você desse a volta em torno dele. O que isso tem a ver com o BIM? Porque, na verdade, você pode, através desse modelo BIM, você pode reproduzir, por exemplo, toda a tubulação de ar-condicionado de uma edificação. E você, na obra, você pode visualizar isso em termos de realidade mista, de tal forma que você percorra uma obra que ainda esteja nas lajes, mas você já vai ver o percurso de toda essa tubulação simulada virtualmente. Entende? Então, você vai ver toda a problemática de fixação ou de interferência entre elementos construtivos, uma viga que está lá, você já é capaz de identificar previamente. Então, isso é um avanço muito grande, que você já existe isso. Em outros países, aqui no Brasil, não tenho conhecimento de alguém que faça isso, mas daqui a um tempo o nosso mestre de obras ele vai usar um capacete com uma realidade virtual, vai aparecer o Exterminador do Futuro, um óculos, e ele vai percorrer essa obra olhando como ela vai ser construída, e com isso facilitaria o trabalho dele, por exemplo, no trabalho com as equipes, né, de trabalho, nas interferências, nos problemas de obra, e assim também reduzindo custos. Né? E também com relação à intervenção em obras já prontas, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma intervenção, abrir uma parede. Se eu já sei o que tem ali, eu já tenho uma precisão maior, eu já tenho... Então, uma das coisas que hoje está sendo feito é uma escanerização 3D da obra enquanto ela está sendo construída. Então, a gente sabe, tem aquele problema, né, que eu fiz uma cozinha, quando alguém vai colocar o armário, ele sempre fura onde tem a tubulação de água, né, porque ele não sabe. Então, hoje, ele tem algo assim que atrai a furadeira, e daí você tem problemas dessa natureza. Por quê? Porque você não sabe onde está localizado o cano, né, depois da parede pronta. Então, o que se faz hoje? Você escaneriza através de uma câmera 3D que vai digitalizar, por exemplo, todas as paredes com as tubulações como elas foram feitas. E depois elas são recobertas. Então, essa imagem escanerizada das paredes, sem o cobrimento delas, né, sem o acabamento, ela é transformada num modelo BIM, modelo virtual, em que você também, quando você pode percorrer esses ambientes olhando através de óculos onde estaria aquela tubulação escanerizada. Então, isso é muito útil em termos, por exemplo, no hospital, em que você não pode furar uma tubulação lá de nitrogênio, por exemplo, que isso vai causar um problema enorme, né? Pode morrer paciente porque você interrompeu. Então, isso é de muita utilidade. A Eudilene Lira, ela pergunta assim, se o BIM gera imagens 3D como se fosse uma filmagem, é isso? Então, não é o BIM, né? São os softwares BIM que são capazes de fazer isso. Né? Você tem uma das vantagens do BIM, de você construir esse protótipo, é que você tem uma visualização imediata, né, da tridimensionalidade. Você já vê esse modelo com um certo grau de realismo. E você pode até, inclusive, gerar imagens bem realistas com esses programas. E você pode fazer um intercâmbio também com outros programas que tenham, às vezes, mais capacidades do que esses próprios softwares BIM, de fazer imagens reais. E isso é muito rápido. Você tem plugins, que você já se conecta a outros programas. Por exemplo, não sei se eu posso até falar desses programas, por exemplo, um muito conhecido, o Lumion ou o Twinmotion, que são
softwares que fazem a realidade virtual em tempo real. Por exemplo, você pode percorrer em tempo real ali, né, com luz, com sombra, com vegetação, com vida, até pessoas andando. Esses softwares são muito bacanas. E você liga em questão de segundos, você tem essa... A gente cobra depois os direitos. Mas são programas que são conhecidos e que esses programas, eles são em tempo real, que eu acho que é uma grande vantagem hoje em dia, que antes você teria que sempre calcular as imagens estáticas ou o modelo, né? Hoje você já tem a capacidade de percorrer aquilo com muito realismo. O Vinícius, ele tinha comentado aqui algo assim muito, muito bacana. Ele fala assim, ó, que a tecnologia se aproximando, né, ou aproxima duas profissões que antes estavam bem afastadas. E é verdade, né? Cada vez mais essa questão das smart cities, da tecnologia da realidade aumentada, enfim, né? As profissões, né, estão conectadas, não tem como separar as duas Exatamente. coisas, né? Então, ao longo da história, a gente teve uma especialização das profissões, né? Antigamente tinha o mestre da obra, que ele trabalhava lá nas igrejas e ele construía na própria canteira. E com a Revolução Industrial, a gente teve, então, que se afastar do local da obra, né? E com isso, teve uma produção industrial e os profissionais tiveram que trabalhar isoladamente. Então, cada vez mais, assim, você tem a compartimentação, um especialista em alguma coisa, um especialista em outra. Como nós temos um trabalho colaborativo no BIM, então nós temos que interagir com os outros profissionais. E nós temos também, nós arquitetos, nós temos que agora entender mais da técnica construtiva do que antes, né? Não que nós não tivesse que fazer, mas assim, na construção desse modelo, você já tem que resolver determinados problemas técnicos que em outros momentos você deixaria para outros profissionais. Então, com isso, você tem que falar com outros profissionais, tem que interagir, você tem que construir esse modelo, e com isso, então, há uma interação. E também tem outras profissões que estão nascendo decorrente disso, né? Sim. Lá, eu sei que tem escritórios na França, pelo menos, escritórios de arquitetura que estão contratando profissionais da área de engenharia da computação e da área de tecnologia mesmo para trabalhar com BIM. Claro. Para desenvolver bibliotecas, criar plugins, e, enfim. Então, da área de tecnologia para trabalhar dentro de escritórios de arquitetura. Com certeza, isso. E além disso, poderia falar aqui o gerente do BIM, né, que é a nova profissão dentro da engenharia, da construção e da arquitetura, que é um profissional muito requisitado e que ele recebe muito bem. Isso está tendo muita procura. É esse profissional que vai coordenar todo esse processo. E ele é o que é o responsável pelas informações, pelo decorrer do trabalho, desenvolvimento do trabalho. A gestão, né? Ainda tem esse profissional, né? O profissional gestor. Né? O Márcio, ele está perguntando, o Márcio Souza, esse modelo funcionaria também para maior controle do poder público, se todas as estruturas fossem digitalizadas, em relação às construções e liberações legais para que sejam feitas? O que evitaria a construção sem documentação, por exemplo? Então, houve em 2017 a assinatura pela presidência de um incentivo à tecnologia, uso da tecnologia BIM em todas as licitações, todos os níveis, governo federal, estadual e municipal. Porque o que traz esse modelo de melhor? Porque nós vamos ter mais transparência nas obras. Como todo modelo é construído com as informações, e ele pode ser acessível por várias pessoas, né? Ele não é um modelo escondido, você pode ter transparência de custos. Por exemplo, se uma empresa diz que vai ter que fazer um anexo, um adendo, tudo aquilo tem que ser desenhado nesse modelo, ele tem que ser documentado, e esse modelo, podendo ser acessível, ele pode, sim, reduzir a questão da corrupção, né, que é um dos nossos problemas do país. Então, isso vai, sim, gerar acho que um avanço enorme nessa questão. Teve o decreto agora, na semana passada, né, que foi assinado, que teve Já teve em 2017, ela pelo presidente Temer, e agora que até 2020 isso deveria ser implantado. As prefeituras já estão se movimentando. Inclusive aqui em Curitiba, né, o Instituto IPUC de Planejamento, ele já está fazendo treinamento para que todo o sistema já se volte para o BIM. Bem interessante. Temos mais alguma pergunta, pessoal aqui que está online? Temos várias pessoas online.
aproveite os nossos 2 últimos minutos. Nossa, está acabando, passou rápido. Está acabando, passou rápido, né? Achei que ia demorar mais. Temos aqui. Temos? Não temos? Então, pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, aproveitem aqui. Temos mais 1 minutinho da nossa live com o professor aqui. Então, professor, podia falar um pouquinho sobre suas 2 disciplinas? O professor gravou aqui 2 disciplinas. Uma disciplina de modelagem BIM, que é a parte referente ao modelo virtual em si, Uhum. E a disciplina de ferramentas. E aí, acho que podia falar um pouquinho então, sobre essas disciplinas, assim, né, professor? São 2 disciplinas, cada uma delas tem 6 aulas, e ela representa um apanhado geral de todo o processo. Aí, lá nas disciplinas, eu explico exatamente a origem, eu explico essas coisas do CAD, de como evoluiu a informação, até chegar nas ferramentas, e também outras questões, por exemplo, como é importante, a gente também abordou aqui o trabalho colaborativo entre profissionais, a interoperabilidade, que é a comunicação entre os softwares que está ocorrendo, e a questão também, uma questão da jurídica da contratação, porque hoje, como você tem um modelo compartilhado, nós temos umas questões legais a resolver. Os contratos não são separados, agora você vai ter que fazer um contrato com outras pessoas. Então, a disciplina, ela atende todas essas questões, feito um apanhado da literatura que existe, americana, dos softwares, e inclusive também dos cadernos da indústria da construção aqui. Então, eu fiz um apanhado geral para que, a partir dessa disciplina, você possa ter uma compreensão um pouco mais exata do que seria a disciplina BIM. Legal. Temos a Lisiane, parabéns pelo esclarecimento, adorei. E Andréia, o Brasil já está atualizado globalmente em termos de tecnologia ou ainda falta muito para chegarmos nesse patamar? Boa pergunta, Andréia. Assim, até através de algumas pesquisas americanas, o que nós estamos para trás numa corrida do BIM, isso já há muito tempo já é consagrado em outros países, lá no mais de 90% das empresas americanas, elas já trabalham com o BIM, a China também. Mas uma das nossas vantagens é que, apesar de a gente começar um pouco atrás, nós temos um resultado muito bom. Eu não sei se é porque, através da nossa criatividade, a gente consegue tirar um resultado positivo em relação aos investimentos muito mais rapidamente até que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, né, que nós temos um resultado mais positivo em termos de retorno financeiro do que as empresas inglesas. Então, estamos atrasados com qualquer coisa, tudo chega depois, mas eu acho que a gente tem uma criatividade, uma flexibilidade para trabalhar com esses elementos, um aprendizado mais rápido, né? Que as nossas dificuldades também são muitas, mas nós temos muitas oportunidades, né? Eu acho que nossos profissionais são muito assim, capacitados em termos de é uma coisa do Brasil. Quando eu fui trabalhar na Alemanha, eu tinha essa questão de, como eu não sabia toda a técnica, eu estava todo aberto, mas eu tinha uma criatividade, uma flexibilidade que eles não tinham. Então, isso é muito valorizado, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com isso, a gente consegue se adaptar a situações muito adversas, né? Dentro de poucos recursos, a gente consegue tirar muito mais resultado. Bom, então, aproveitando já, sim, gostaria primeiro de agradecer essas últimas palavras, últimas colocações, e pedir para que você fizesse as suas considerações finais, seu encerramento. Eu agradeço a todos que fizeram as questões, também agradeço a Nintra, a Gisele, pelo convite de poder estar falando um assunto que eu gosto muito, então por isso talvez você tenha notado que eu me empolgo às vezes em falar sobre isso, mas eu acho que a gente sempre tem que estar de olho no que vem da tecnologia, isso cria um diferencial para você. Assim, se você é um estudante, profissional que está iniciando, eu aconselho sempre a você olhar, não aquilo que todo mundo faz ou está fazendo, mas tentar ter um olhar um pouco mais para frente para criar um diferencial próprio de você, você como profissional, você como empresa. E esse diferencial é que vai trazer um resultado em termos de clientes, em termos de trabalho, e vai te motivar a seguir adiante.
Então, a gente tem que ter essa motivação. Eu acho que se a gente ficar parado, né, hoje em dia, se você ficar parado, você fica para trás na corrida, mesmo sem querer, né, porque os outros passam, né, todos os profissionais que estão saindo das escolas já estão nessa geração BIM. Então, se você é um profissional mais antigo, então trate de seguir a corrida e tentar acompanhar os outros que já estão saindo dentro das novas tecnologias. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, aos que ouviram, aos que participaram. Te convido para conhecer os nossos cursos, te convido para conhecer o nosso curso de especialista BIM, que começará no dia 30 de setembro, e te convido para a nossa próxima live, que será na quarta-feira que vem, com a Michele Tomé, sobre tendências em comportamento nos espaços. Então, ótima semana para você e até semana que vem.